E já estamos de volta com o Temperando o Papo, recebendo uma convidada muito especial que já esteve no ano passado aqui no Temperando o Papo para nos falar sobre estética facial. Ela nos ensinou até alguns exercícios, pessoal. E agora ela, como fonoaudióloga, vem aqui falar sobre a estética vocal. Nós recebemos Luísa Catoira, seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, Luísa? É um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, Ariane. Diretamente do Rio de Janeiro, que é essa cidade maravilhosa que nos assiste e muito, viu, Luísa? É verdade, é verdade. Obrigada por me receber. Agora, Luísa, fala um pouco do seu trabalho, a estética vocal. No que se caracteriza esse trabalho? Bom, a gente trabalha no consultório lá no Rio de Janeiro, eu estou em Copacabana, trabalho já há 20 anos com músculo, né? A gente reabilita músculos faciais. Então é um trabalho que basicamente a pessoa chega com algum problema de articulação, de voz, de fala, enfim, alguma coisa e a gente reabilita. Quando eu vi que eu vim da outra vez, a gente falou sobre estética exatamente por causa disso. Quando a gente reabilita uma musculatura, a gente normalmente começa a identificar que o rosto começa a dar uma rejuvenescida, porque a função está correta. Então, você tem a função de mastigação, de deglutição, de respiração correta, o que acontece é que normalmente a gente dá uma revitalizada, né, na face. E a voz é mais ou menos a mesma coisa. Quando vem uma pessoa com algum problema vocal, eu começo com a motricidade oral. Né? A motricidade oral é cuidar dos músculos da face. Tá. Então, eu restabeleço a musculatura toda, de língua, de bochecha, de boca, né? Daqui do lábio, a papada. Então, além de você ficar bem fisicamente, né? Dar uma rejuvenescida, você também começa a cuidar da voz. Porque a língua começa aqui na frente e ela vem até aqui embaixo, onde está a laringe, onde está localizada a laringe, né, as cordas vocais. Então, quando você tem um bom relacionamento de músculos internos, a gente faz a laringe subir para os agudos, faz a laringe descer para os graves, você tem um bom controle da cervical, então você dá uma relaxada na musculatura, você controla a sua respiração, você controla o som, né, a forma que você emite os sons. Então, no final das contas, você começa a controlar melhor o jeito de você falar, a forma que você fala. E você, no final das contas, você consegue, através dos músculos da face e da respiração, controlar a laringe, né? Então, a gente tem um bom relacionamento com a voz dessa forma. Claro que chegam pessoas também com patologias, né? Com doenças de corda vocal. Aí a gente tem técnica fonoaudiológica, tá? Mas nesse momento, assim, o que está chegando no consultório é um pessoal ligado à voz mesmo. A estética mesmo, vocal, né? Então são mais profissionais do teatro, da televisão, etc. Exatamente, e tal, né? Que você exatamente. estava até comentando nos bastidores. Na verdade, 1 ano e pouco mais ou menos atrás, eu tive o prazer de receber a Mabel César, que é uma dubladora maravilhosa, no consultório. Ela me permitiu falar o nome dela, por isso que eu estou falando. E ela dubla a Luluzinha, gente, para vocês reconhecerem. A Luluzinha, a Mini é dela também. A Mini também? Ela também. E aí eu recebi ela no consultório e ela é professora de dublagem, né, de uma série de escolas no Rio de Janeiro. E ela começou a identificar algumas pessoas, alguns alunos que eram muito bons, mas que tinham alguma dificuldade de articular direito, ou de um pouquinho rouco, ou enfim, de respiração, mais ansiedade e tal. E ela começou a me mandar esses profissionais, já eram todos atores, né? Quem faz dublagem já é ator. E aí, no final, foi uma coisa deliciosa, está sendo uma experiência maravilhosa, porque eu acompanho os atores nas audições, eu acompanho os atores nos ensaios de peça, e aí a gente vai adequando, porque às vezes, por exemplo, você chega no meu consultório, e aí você fala, Lu, eu tô com um problema, eu quero articular melhor. Aí a gente começa a fazer exercícios e tal. Só que, poxa, se eu consigo ver você no seu local de trabalho, eu consigo identificar, muito mais fácil, né? Claro. Então eu tenho que ir atrás. Até porque não tem aquela pressão também, né? Não Ali tem. no consultório tá o paciente e você, sem pressão alguma. Sem o paciente ter que pensar em tudo que ele vai trabalhar, etc. e tal, Por né? aí. Então é mais fácil, né? Muito mais. Agora no local de trabalho não é tão fácil quanto. Exatamente. Né, outro dia, por exemplo, foi uma paciente lá e eu pedi para ela cantar, que ela estava meio rouquinha, e eu pedi para ela cantar. Aí ela cantou, a gente filma, né, na primeira sessão e tal, eu filmei. Aí eu falei, onde é que você está ensaiando? Aí ela falou, tô na Unirio. Eu fui atrás dela, na Unirio, vi ela em cena, né, ela cantando, dançando, linda, sabe, aquela coisa maravilhosa.
Aí você fala, gente, olha só o potencial dessa moça, né? Que lá na minha sala ela não deu nada. Né? E aí a dificuldade dela era a respiração, era uma coisa assim, respirar, cantar, dançar, tudo ao mesmo tempo, né? Que é complicado. Estilo musical, né? Exatamente. Que a pessoa tem que fazer tudo, o ator, né? Então é muito mais legal você ir até identificar o problema, aí você volta para o consultório, aí você começa a fazer a coisa muito individualizada, né? O trabalho é muito individual, não tem uma coisa de uma técnica, entendeu? É isso, sem sombra de dúvidas, principalmente para o seu trabalho. Luísa, o Marco Schneff tem uma pergunta para fazer para você. Fale. Luísa, oi. Até os telespectadores, quando eu perguntar, vão dizer assim, sabe? É mais difícil você fazer um tratamento de recuperação de saúde, tipo um AVC, que a pessoa ficou mal, com a fala mal, ou reeducar alguém que trabalha na área, teatro, apresentador ou coisa parecida. Porque todo mundo vai dizer, é óbvio que é o cara que teve doença. Às vezes pode não ser óbvio, entendeu? É exatamente o contrário, Marco. Então, chutei na trave e acertei no ângulo. É assim, quando você tem uma patologia de fato, a patologia normalmente está instalada. Então, o que eu gosto de fazer é o seguinte, por exemplo, eu tenho um paciente que teve AVC, dois AVCs. E é uma pessoa incrível, ele foi um professor universitário, enfim, uma pessoa maravilhosa. E assim, a patologia está instalada. Então o que eu tenho que fazer é recuperar uma série de funções dele, né, na verdade, de articulação, de linguagem, de voz, de fala, enfim, eu estou recuperando. Mas chega em determinado momento que ele tem uma limitação. Né? E esse limite, na verdade, acontece em todas as pessoas. Só que o cérebro de uma pessoa que teve uma lesão é diferente de um cérebro de um ator, de um cantor, que, na verdade, não tem uma patologia. Que é um aprimoramento. Né? É mais fácil você trabalhar com uma pessoa que tem uma capacidade enorme de fala e não sabe qual é a via de acesso, do que você pegar uma coisa que está complicada, né? Tem alguma doença de fato. Sim. Tá? Você disse uma coisa que é muito interessante. Você falou que você ensina a via, vocês, profissionais, fonoaudiólogas, né? O que é muito interessante, porque vocês têm alguns trabalhos especializados que tratam os diversos problemas que, às vezes, o comunicador ou as pessoas nem sabem que tem. Não é à toa também que crianças, né, estão procurando cada vez mais cedo, os pais dessas crianças, o fonoaudiólogo, para já não ter esse problema decorrente no futuro. É verdade. Resolve muito? É interessante? O que acontece, assim, o que eu tenho observado é que a gente vê muito abuso vocal. Então, muita gente não consegue dar conta de saber como fazer para tratar a voz antes de usar. O que está acontecendo com as crianças? Elas têm um estímulo dentro das creches muito grande. Então, as crianças gritam e elas precisam ser ouvidas. Então, as disfonias de criança estão acontecendo muito cedo, de fato, né? Porque você vê as crianças gritando, tanto que no consultório, quando chega alguma criança, elas vêm gritando. Né? Para você abaixar o tom de voz é complicado, porque elas já falam gritando o tempo todo. Né? E é um trabalho bem legal, assim, mas você precisa, na verdade, educar toda uma família, uma escola, uma reeducação geral. Com relação ao ator, eu ensino normalmente a aquecer a voz de manhã, a respeitar o corpo, né? Porque voz é um instrumento de trabalho, então a gente tem que usar a voz da forma mais saudável possível e, no final das contas, para desaquecer. Então, eu estou dando aula agora com a Mabel lá no consultório, né? A gente tem um auditório lá em cima que a gente está dando aula de dublagem, eu estou dando apoio para ela com os alunos, um apoio fonoaudiológico. E, no final das contas, a gente está fazendo um trabalho muito legal, porque eu estou ensinando, eles têm um trabalho lindo com relação à dublagem, que é uma coisa que é maravilhosa. Né? É difícil pra caramba, eu falo que eles são, assim, impressionantes. Gênios, né? É impressionante. Eu não sei como é que consegue ouvir uma coisa, falar outra, olhar lá, enfim, não dá. E é um barato porque, no final das contas, eu estou ensinando eles a cuidar da voz. Então, eles começam de manhã a fazer o humming, né, aquela coisa, a mastigar esse som para começar a aquecer a corda vocal. Né? Depois, a vibração de língua, né, que você tinha me pedido para passar uns exercícios. Claro, ótimo. Vibrar lábio, vibrar língua, isso não faz mal a ninguém. Interessante. Né? E comer maçã. Né? Maçã é muito importante porque é astringente, então quando você come maçã você limpa todo o trato realmente de voz, né? Então você tira o muco que fica ali. Algumas coisas... Essa é a preparação para a gente começar a trabalhar com a voz, né? Sim. E o desaquecimento? Desaquecimento, assim, depois que você usou a voz, primeiro, antes de você desaquecer, você tem que lembrar que café no dia de apresentação, de falar,
é melhor não tomar. Porque Então, é melhor não excita. tomar, né, Luísa? Nossa, a gente E o bebe que acontece? litros de a café. gente sabe disso realmente, mas acaba acontecendo. E aí, até que ponto que é muito prejudicial para a nossa voz? É isso? excitante. Tem gente que, por exemplo, não tem problema nenhum com café, né? Mas se você tem alguma dificuldade já, você está ficando rouca por algum motivo, não vai tomar café, não vai tomar mate, entendeu? Não vai tomar Coca-Cola. Nem mate. É a cafeína o É a problema. cafeína. Ela é excitante. Outra coisa, assim, quente e gelado. A gente toma isso é muito péssimo. normal, né? Tomar um café e beber uma água gelada em Com seguida. isso eu tomo muito cuidado. Tem que ter muito cuidado, né? E Água gelada jamais. exatamente, isso é muito importante. Isso que você está fazendo de beber água durante o expediente de trabalho que você está falando é muito importante também. E o desaquecimento é importante no final do dia você desaquecer a sua voz como você aqueceu. Ninguém pensa nisso. Né? Você tem que pensar que você tem que pôr ela para dormir. Né? Então, assim, o desaquecimento, na verdade, é uma coisa individualizada. Eu gosto de saber como é que é a tua laringe, como é que você funciona, tal, para a gente desaquecer a voz. Mas é importante as pessoas terem em mente que a gente tem que cuidar da voz para aquecimento e desaquecimento. Não sei se é verdade, mas dizem que chupar gelo, inclusive algumas fonoaudiólogas já me disse, que é uma forma de desaquecer a voz se você não for falar de maneira alguma. Aí eu falei, mas aí não entra em contradição com beber gelado, né? Eu não indico, não. Assim, eu acho que tem linhas de raciocínio. Luísa, você pode responder daqui a pouquinho, Claro. que a gente vai para um rápido Sem intervalo e problema. já voltamos com você, Tá viu? bom. Gente, não sai daí não, a gente já volta com Luísa Catóira aqui no Temperando Papo. Eu vou com o pé lá, outro cá. Temperando o papo? Volta já.